pedindo para você o sistema de religião. Você pode fazer isso, tá? Não tem problema nenhum se você faz isso numa instância à parte. Esse sadhana que nós utilizamos aqui, ele é todo assim organizado, ele é todo articulado para ser observado o processo científico do sadhana. Ele envolve neuroquímica, ele envolve psicologia da comunicação, ele envolve hipnose, ele envolve o neuropsiquismo. O sadhana, ele é todo configurado para oxigenar o sistema neurológico. Ele também tem a função de fazer as devidas configurações para que os elementos químicos que são liberados na nossa corrente sanguínea sejam produzidos na farmácia, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina. E ele pode ser programado para certas funções, tá? Funções básicas. E o sadhana principal função do sadhana é produzir esses elementos básicos que vão dar para você saúde mental. É necessário. Nenhum ser se torna um místico realmente sério se ele não tiver saúde mental, tá? Místicos sem saúde mental são esquizofrênicos, tá? Eles são perigosos, eles podem prejudicar a sua vida, eles prejudicam as próprias vidas delas. A gente tem visto aí, né, quantos místicos, chamados místicos, esquizofrênicos, estupradores, assassinos, sei lá quanta gente louca que tem aí. Por quê? Porque falta saúde mental. Então místicos sem saúde mental são enganadores perigosos. Assim, nós não somos isso daí e nem queremos ser isso para os demais. Portanto, nós queremos ser seres místicos para experimentar a transcendência. Isso é um fato. Nós não somos hipócritas nesse sentido. Nós estamos buscando o aspecto místico da existência. Entretanto, místicos sem saúde mental são perigosos. Por isso, nós precisamos ter saúde mental. O sadhana, ele proporciona para que a pessoa tenha condições estruturais psicológicas de saúde mental para ser um místico transcendente. Uma vez que se torna um místico transcendente, ele vai, então, inspirar outras almas para se tornarem também místicos transcendentes na dimensão absoluta, que é a experiência interna da realização do Supremo, a suprema verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Mas a primeira fase é estabilidade e saúde mental, para ter coerência nos atos, tá? Então, um processo. Primeiro, controle mental, isso produz saúde mental. Depois, paz, ou seja, equilíbrio emocional. Finalmente vem felicidade. Quando você se acostuma com o estado de felicidade, aí então, somente então é que começa o processo místico, que é o estado de Ananda, tá? Que é a última fase da realização. Então, o Samadhi, ele tem uma sequência científica linear ensinada nos Shastras, que envolve equilíbrio biológico, ou seja, despertar pelas manhãs com o sol, absorver prana, harmonizar-se com a criação de Deus. O sol foi colocado nesse horário. Por quê? Talvez porque Deus não tenha o que fazer, aí ele vai perturbar as pessoas que estão dormindo, né? Francamente falando. Podia pelo menos colocar o sol às 8h30, que assim dava tempo da gente dormir, mas não, vai perturbar a nossa vida. Tem que colocar nesse horário. Por quê? Um dia ele vai aprender direitinho, né? Quem sabe no futuro ele aprende direitinho a fazer as coisas corretas. Ou então nós temos que nos adaptar a ele, porque vai que ele tem uma inteligência superior e já colocou o sol nesse horário porque tem a ver com a nossa saúde mental, né? Vai que ele tem alguma razão de ser, né? Então vamos testar para ver se ele errou ou se faz sentido despertar nesse horário e então ficar seres parecidos com ele, ou seja, mais ou menos iluminados, pelo menos do ponto de vista da saúde mental, que é biológica. Acordar pelas manhãs é uma questão de saúde mental. Isso é biológico, faz parte da harmonia do universo. Depois, aí sim, vem o despertar mental, que é quando você conjectura a possibilidade de você ser alma, que é quando você vai mexer com a inteligência, você vai se alimentar de conhecimento. Quem sabe com isso você se interessa em não renascer mais como ser humano. Vai que você percebe que ser um ser humano não é tão vantajoso assim quanto nós costumávamos pensar. Nascer, envelhecer e morrer pode ser uma desvantagem. Tem pessoas que, de repente, não querem mais esse processo decadente, querem uma estabilidade, querem ter uma vida, uma existência
mais plena de permanência, quem sabe eliminar esse processo de se dissolver, de se separar daqueles que se amam, seja uma boa ideia. Então, para essas pessoas que já têm uma certa maturidade de observação de existência, a eles é destinado o conhecimento védico, porque assim eles podem definitivamente tomar a decisão de não mais renascer como seres humanos. Não é que nós somos aversivos à humanidade, é bom ser humano, é até gostoso, pode ser uma experiência divertida com o conhecimento. Sem conhecimento é muito triste, é doloroso, é ansioso, é angustiante. Então, o conhecimento é para aqueles que querem ter uma experiência plena na vida humana, porém, que querem também transcender a humanidade, aceitando formas superiores de existência. Tá? E, finalmente, o despertar transcendental, que é o despertar da alma, quando o ser, então, desenvolve a ambição pura de encontrar-se diretamente com a suprema personalidade de Deus e a estabelecer uma relação de conhecimento com esse ser propriamente dito, e o diálogo de intercâmbio e convivência se estabelece nessa fase, que é o êxtase do amor puro por Deus. Então, o samadhi, o sadhana, tem essa função, tá? É gradual. A primeira etapa é saúde mental, é medicina, é remédio. A parte mística é a parte final, que é quando você tem plenitude de conhecimento, que é o que a gente vai fazer agora, entrando no estudo do Srimad Bhagavatam, ok? Muito bem, então nós vamos dar sequência aqui, são 8 horas e 13 minutos, então nós vamos ficar aqui agora até as 8 horas e 30 minutos. Aqueles que desejarem, que tiverem a boa vontade de abrirem as suas inteligências para receber conhecimento transcendental, bem como aqueles que podem, né, estar, porque eventualmente você pode não poder estar. Então a gente vai agora fazer os 15 minutos dos Gotas Védicas com o Srimad Bhagavatam, e logo na sequência você estará então liberado, ou se você precisar sair agora da sala por algum motivo realmente necessário, então fique à vontade, tá? Do contrário, se você tem disponibilidade, por favor, dê atenção aos conhecimentos para que você possa evoluir mais rapidamente. Muito bem, nós estamos aqui lendo do Srimad Bhagavatam. Nós vamos agora entrar, fizemos então o prefácio, né, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e nós vamos então entrar agora, finalmente, no livro propriamente dito, que é o capítulo 1 do Srimad Bhagavatam, dessa escritura transcendental, Perguntas dos Sábios. Então vamos prestar atenção nesse título aqui, ó, Perguntas dos Sábios, tá? Imagina que você delegou para um grupo de sábios a responsabilidade de perguntar a Deus as questões fundamentais que você tem dúvidas, mas que você talvez, eventualmente, por algum motivo, não consiga elaborar plenamente as características dessas questões, tá? Imagina que você, tá? Hoje em dia é muito, sabe assim, é muito comum, não comum, mas é bem popular a ideia de que as pessoas estão recebendo ETs, né? O ET está vindo aqui, eu estou falando com o ET. Ótimo. Então, vamos imaginar que tenha um ET super evoluído, absolutamente evoluído, e que esteja falando conosco. Então, nós delegamos aos sábios a responsabilidade de fazer perguntas fundamentais para esse ET. Pode ser um ET, pode ser a Suprema Personalidade de Deus, que seja, tanto faz. Nós precisamos de respostas inteligentes, respostas coerentes. Se é o ET que vai responder, se é diretamente o Senhor Supremo, para nós é indiferente, porque se o ET for muito evoluído, ele é amigo de Deus, possivelmente, o Criador. Então ele tem conhecimentos. Então, os conhecimentos que ele tiver serão úteis e funcionais para nós. Se ele não tiver conhecimento, e se for a própria Suprema Personalidade de Deus o responsável por responder às questões, para nós também está tudo bem. O que nós precisamos? Respostas coerentes. Apenas isso, nada mais. Quem vai responder? Não temos nenhum preconceito, nenhuma definição, não temos nenhuma inclinação pessoal a decidir quem será a pessoa que vai responder, quem vai ser a instância que vai responder. Tudo o que nós precisamos, respostas. Tá? Apenas isso. Então, perguntas dos sábios. Vamos ver quais são as questões relacionadas. Primeiramente, os sábios vão se dirigir à suprema verdade absoluta da seguinte maneira: ó meu Senhor,
ó Vasudeva, ó onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Esse é o mantra que a gente entoa antes de começar as escrituras, que é exatamente o que eu vou fazer agora, tá? Eu fiz a tradução e agora eu vou fazer o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Ofereço minhas respeitosas reverências a Vasudeva, a substância substancial divina, a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição de todos os universos manifestos, o elemento tempo, aquele que dissolve. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que, primeiramente, transmitiu o conhecimento supremo ao coração dos criadores, o ser Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e divindades, os devas, são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa, apenas os universos materiais, chamados materiais, que são temporariamente manifestos através das reações dos três modos da natureza, parecem ser reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Supremo, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre de representações ilusórias do mundo chamado material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Esse é o verso 1, é o primeiro verso, tá? Vou tocar num ponto aqui, olha só. Os mundos, os universos, não menos os universos, é mencionado os universos, porque os Vedas sempre partiram do princípio da ideia de multiversos. Nunca foi o próprio conceito de universo, ele não faz parte da nomenclatura dos textos védicos. Tá? O conceito de universo é um conceito analógico, né, singularizado, rudimentar, vamos dizer assim, ele é primitivo para descrever a criação. Porque quando você fala universo, você está partindo do princípio de que só tem uma versão. Uni significa única. Verso, versão, a única versão, ou seja, tudo que existe. Esse conceito é analógico, ele não reflete a dimensão da visão védica. Quando nós nos referimos à criação, o termo utilizado é Jagat. Jagat. Tá? Nos Vedas não se fala de universo. O conceito nunca foi de um único universo. A ideia de multiverso, embora seja com o advento da mecânica quântica, dos fundamentos, né, das proposições da física quântica, a partir, então, desses princípios, foi possível conjecturar a ideia de multiversos, que está sendo elaborada agora pelos pensadores, né, os sábios modernos. Porém, o conceito de multiversos é uma tônica, assim, característica dos conhecimentos védicos, tá? E nunca se mencionou, dentro dos Vedas, não se menciona universo. Sempre se menciona Jagat, que significa a totalidade da criação, a manifestação universal, que compõe-se de muitos universos possíveis. Não é apenas um, são muitos. A quantidade de universos possíveis, acredite, faria os nossos cientistas chorarem de felicidade, ou sei lá, de encantamento, alguma coisa assim. Tá bom? Tá? Então, os Vedas não vão falar de universo. Universo é uma palavra muito simples para descrever a criação. Mas a gente vai partir disso daí, porque é como o nosso cérebro foi programado para pensar. Então, se a gente falar de forma muito completa, então a gente se perde um pouco. Vamos falar em termos de universo, porque assim facilita, porque o nosso cérebro ele já está programadinho para pensar assim, mas a gente vai se acostumando, tá, com a ideia de multiplicidade, que faz parte do contexto. Então, ele vai dizer assim que, né, toda esses, né, os chamados universos materiais,
são temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza material. Olha só. Veja bem, esse texto aqui, que a gente, quando a gente fala, né, porque, assim, nós estamos tão acostumados com um tipo de mecânica filosófica ou mecânica teológica analógica, que é tudo assim, baseados em conceitos, né, fundamentados na mitologia, porque quando você lida com pensadores simples, você precisa usar a mitologia para que eles consigam assimilar o conceito fundamental. Então, é basicamente mitológico, todo o processo é bem envolvido com mitologia. Entretanto, quando você está falando com adultos, a mitologia não é funcional, a não ser que seja vista de forma acadêmica. Aí você pode usar a mitologia também. Mas com adultos, os termos são objetivos, eles são falados de forma franca, tá? Então, esse texto aqui, ele foi registrado, pelo menos menciona-se o registro desses textos há 5.000 anos, tá? Há 5.000 anos, sabe, o ser humano, ele estava tentando ver como é que ele vai conseguir o que comer na parte da tarde, entendeu? Então, assim, você conjecturar a possibilidade de multiplicidade de universos, bem como conjecturar a estrutura química que é formada o universo, isso é um pouco de exagero, você não acha? Acho que, assim, essas pessoas, sinceramente falando, francamente falando, os humanos, nesse período, ele não tinha condições intelectuais de elaborar semelhantes afirmações, tá? Isso não é comum para seres humanos, esse tipo de abordagem. Eu assisti recentemente um documentário de um químico explicando que as nomenclaturas que nós utilizamos para definir a tabela periódica são conjecturações que são arranjos mecânicos para justamente facilitar o controle dos elementos. Porém, se nós fôssemos fazer uma afirmação, ele disse isso, né? Um rastreamento universal, o universo inteiro poderia ser reduzido a apenas 3 elementos. Tá? São 3 elementos. Os demais são uma combinação desses 3 que se ramificam. É como as 3 cores primárias, que você mistura as 3 cores primárias e você então vai ter a variedade das cores que nós temos. Aqui, os sábios mencionam que todos os universos chamados materiais são fundamentados em 3 substâncias. Essas 3 substâncias originais é que se misturam e vão então dar toda a forma estrutural que nós vemos. Tamas, Raja e Sattva. Nós interpretamos aqui no Ocidente como ignorância, paixão e bondade. É o melhor que a gente pode fazer na hora de tentar entender essas palavras aí, tá? Os termos védicos são tamas, que significa inércia, rajas, que significa movimento, sattva, que significa sublimação, tá? É como os 3 estados da água, que você tem ele sólido, líquido e gasoso. Então você tem tamas, raja, sattva. Então, tamas é inércia, endurecimento, brutalidade, os rudimentos, a parte escura. Raja, que é a decantação, o processo de diluição. E sattva, a sublimação desses 3 princípios. Tá? Então, assim é a formação do universo. A palavra chamada aqui para os 3 modos, as modalidades, né? Em sânscrito, chama-se gunas. Gunas, traduzido, a tradução para o romanizado, no caso, para o latim, seria o equivalente de cordas, tá? Cordas. Então, se fala dos traigunias. Quando Krishna diz, como foi que eu criei esse mundo? Você está perguntando, ok? Então, pois saiba você que eu crio com as minhas cordinhas. São 3 cordinhas que eu uso. Chama-se traigunias. Traigunias são as bases. Dos traigunias, tudo se forma. São 3 cordas apenas. Atualmente, nós temos o modelo matemático mais perfeito, mais assim, elegante, mais atraente para dar uma demonstração ou dar uma definição daquilo que nós chamamos de realidade, ou base fundamental da realidade, é chamado de teoria das cordas, né? Assim, aperfeiçoada num conceito chamado teoria M, que basicamente é a teoria das cordas revisada, tá? Então, a comunidade científica parte de um princípio de que os fundamentos originais da chamada matéria são cordas, cordinhas que vibram.
e aí dá toda essa formação de formas que nós vemos, tá? Essas formas que nós vemos, aqui os sábios estão dizendo, olha só o que eles disseram, isso, sabe, há 5.000 anos atrás, tá? Eles vão dizer o seguinte, olha, são materiais temporariamente manifestos através das reações das cordas, né? A reação das cordas, ou seja, a interação das cordas gera todas as formas que nós temos. Bom, tudo isso parece real, embora sejam irreais, tá? Os sábios estão afirmando claramente que nós estamos lidando com uma realidade aparente. O conceito é Maya, chama-se Maya. Entretanto, realidade simulada é o conceito que nós utilizamos atualmente. Holograma, simulação, projeção, mundo holográfico. Aí você vai, sabe, Matrix, você vai pegar aí todos esses conceitos adjetivos e aí você vai ter um único conceito, uma simulação de realidade, tá? Então, tanto as afirmações dos sábios védicos, os rishis, baseado nas escrituras védicas, quanto a observação dos sábios naturais, que são os cientistas, com pesquisas em laboratórios e medição com matemática de precisão, que é o tipo de matemática que nós utilizamos hoje, que é a matemática de emergência. Gente, ó, deixa eu fazer uma justiça aqui, tá? Quando eu falo a matemática que nós utilizamos, tá? Isso não é uma responsabilidade minha, tá bom? Eu não sou matemático, ok? Mas eu amo a matemática e eu tenho um carinho enorme pelos matemáticos, uma gratidão infinita por eles, porque eles praticamente destroem os seus neurônios para conseguir as fórmulas que são oferecidas para nós e equaciona a nossa vida prática. Por exemplo, você só consegue ter um smartphone na sua mãozinha por causa dos matemáticos, por incrível que pareça, tá? Então, sejam gentis com os matemáticos e sejam bondosos com os seus professores de matemática, tá? Porque eles são pessoas muito queridas e são auspiciosos para nós, também. Mas é assim, quando eu falo nós, a matemática de emergência, eu me incluo no grupo porque eu me sinto parte deles, embora eu não seja matemático e nem tenha o domínio da matemática aplicada. O meu encantamento é com a metafísica que envolve a matemática, que é um aplicativo, né, virtual, utilizado a partir da mente do Criador para gerar as formas às quais nós nos relacionamos, tá? Então, entender o mundo como uma simulação de realidade, ele é para adultos que conseguem entender a realidade, tá? Do contrário, o que você vai conseguir, como para poder entender a realidade, você vai ter que entrar nos campos mitológicos, tá? O mundo foi criado, Deus fez assim e tal, e colocou a alma ali, e ele criou, pegando, né, com a magia, faz isso, faz aquilo e tal, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Ele, assim, você consegue alguma coisa também, não é que é completamente descartável. Entretanto, se você quiser pensar, se você quiser entender como é que funciona a mente de Deus no seu processo criador, e depois, com isso, dá também para conjecturar, elaborar a psique de Deus, o estado psicológico do Criador, do porquê ele teria feito dessa forma, ou porquê ele teria criado mundos, universos chamados materiais, e qual é a função disso, o que o levou, o que o pressionou, foi pressionado, não foi pressionado, qual é sabe, assim, a motivação para tudo isso. Essas elaborações podem ser feitas a partir de um reconhecimento científico de como funciona a realidade, tá? Então, assim, entender essa relação que existe entre o conhecimento védico e os observadores naturais, que são os sábios das ciências naturais, que são os físicos, os astrônomos, os geólogos, os matemáticos e os químicos. Esses são os sábios observadores das ciências naturais. Eles são chamados de Sankhya Yogis. Eles são chamados de yogis. Incrível, né? Nos Vedas, eles são chamados de yogis. Porque esses caras, essas pessoas, elas são hiperfocadas nesses assuntos. Elas são praticamente yógicas. Elas ficam pensando, elas comem isso, elas pensam nisso, elas respiram isso, elas vivem isso e eles ganham prêmios. O prêmio Nobel é para aqueles que são assim, yógicos, na observação das ciências naturais. Então, eles são chamados de Sankhya Yogas, ou Sankhya Yogis, que eles são especialistas em hiperfoco na dissecação daquilo que nós chamamos de matéria e na revelação do absoluto através da observação da assim chamada energia material. Então, eles são chamados de yogis. Eles são queridos para Deus também, inclusive. Eles são, assim, homenageados com amor.
por Deus. Porque, no final das contas, eles vão acabar revelando o Supremo através da investigação do que nós chamamos de matéria. E aqui, os sábios estão confirmando isso daí, tá? Então, alguns termos que os sábios utilizam lá no passado, há 5.000 anos, que são refletidos agora na observação das ciências naturais, como, por exemplo, cordas, é um termo védico, tá? Gunas, hoje nós temos a teoria de cordas. Multiversos, é um termo absolutamente védico, nem no sistema védico, como eu disse, nem há o termo universo, nem aparece no contexto o termo universo. Sempre os termos são jagat, ou a manifestação dos multiversos possíveis, tá? Então, multiverso, teoria de cordas, são temas que eram articulados pelos pensadores remotos, que são os rishis védicos, que assim assimilaram esse conhecimento e retransmitiram para a humanidade através da interação que foi feita por um sistema de aculturação com interferências de fora, chamado devas. Tá? Então, a responsabilidade desses conhecimentos de futuro não é criação intelectual humana. Os seres humanos são treinados por essa civilização chamada Deva, que são védicos, e transmitem a esses seres humanos qualificados, treinados, os conhecimentos védicos. E eles, então, retransmitem para a humanidade dessa forma. Se você quiser entender de forma bem assim acentuada como é que funciona esse mecanismo, como é que a civilização védica, a cultura, ou matura, né, a civilização humana, é só você assistir o filme Ramanujan, o matemático conhecido como O Homem que Conheceu o Infinito. Esse filme, ele explica mais ou menos como é que funciona esse mecanismo de aculturação e de transmissão de dados, tá? Chama-se Ramanujan, O Homem que Conheceu o Infinito. Então você vai lá, assiste o filme, tem um pouco de romantização no filme também, faz parte, né? Porque afinal de contas a gente gosta dos dramas, porém, foque no método que ele recebia os conhecimentos védicos, tá? Para você entender o que eu estou falando aqui, tá bem? Então, quero que você saiba que o sistema de conhecimento que nós estamos transmitindo para vocês não é um sistema sentimentalista, baseados meramente nesse sistema inseguro de que eu estou aqui recebendo uma entidade e você tem que acreditar em mim. Como assim você tem que acreditar em mim? Por que você não pode simplesmente checar para ver se isso de fato procede ou não? Se eu sou um ser elevado, eu sou um ser coerente. E se eu sou um ser coerente, eu não vou simplesmente desconsiderar a sua coerência e o seu direito de ser coerente na sua abordagem. É uma questão de coerência. Seres elevados gostam de pessoas inteligentes e coerentes. Pessoas inteligentes e coerentes gostam de fazer perguntas, saber os detalhes, conhecer, entender, interagir. Tá? Então, sempre que você estiver diante de um ET, de um paranormal, de um vidente, de um místico, e as coisas começarem a ficar muito assim, estrambólicas, meio surreais, você já sabe que você está diante de um possível, ou charlatão, literalmente, ou uma pessoa com uma tendência esquizofrênica, ou simplesmente alguém que acredita muito no que está fazendo, mas não tem bases científicas ou bases bem fundamentadas para justificar o que está fazendo. Então, ou seja, você precisa de um sistema seguro de conhecimento para que você possa trilhar o processo da evolução. A evolução é profissional, tá? Essa ideia de que a evolução é sentimental, baseado na intuição, é uma ideia primitiva, é uma ideia analógica. Os seres humanos do futuro são todos profissionais na abordagem da evolução. E a colocar as peças, literalmente, passo a passo, fazem parte do sistema védico. Por isso que o sistema védico ele é todo bem elaborado com medicina, filosofia, matemática, construção civil, organização social, alimentação. Todo o mecanismo ele é muito bem montado de maneira a levar um ser até ao estado de autoconhecimento. Não é assim, esses métodos muito, vamos dizer assim, criados pela própria intuição pessoal de, assim, indiscriminadamente por qualquer ser que, se julga muito intuitivo ou mediúnico, pode, não estou dizendo que não há essa característica de medição. Entretanto, tem que ter fundamentos que justifiquem as ações. Do contrário, é perigoso. Tenha cuidado, tá? Porque eles podem guiar você para um local que depois você vai ficar confuso em como sair dali, tá bem? Até porque eles não sabem para onde estão indo, então, quer dizer, o resultado é que um cego, quando guia outro, ambos caem no buraco. Então, você precisa de conhecimento, tá? E o conhecimento védico é para aqueles que buscam conhecimento. Agora, você pode, sim,
fazer o sistema do sadhana como religião, como prática diária da sua religião, não tem problema nenhum, é seguro, tá? Não tem, assim, nada que vai produzir em você mal-estar, é seguro. Entretanto, se você quiser ir além dessa segurança emocional que o sistema de religião produz, foque no conhecimento, tá? Busque conhecimento, alimente-se de conhecimento, tá bom? Isso é a orientação dos sábios. Para nós, que eu estou repassando, que eu acho que é o dever que você também vai ter que ter com aqueles que dependem de você. Ensine-os a focarem no conhecimento e aí você vai estar cumprindo o seu Dharma como ser humano evoluído, tá bom? Muito bem. Então é isso, nós vamos agora finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Peace, Shalom. Para fazer jus aí a todos, né, universalmente, tá bom, pessoal? Muito bem, então eu acho que nós ficamos por aqui, não é? E, bom, a gente se vê por aí, tá? Tenham todos um bom dia e uma excelente feira para todos que vão. Gratidão, Prabhu. Bom dia, bom final de semana. Hare Krishna. Bom dia. Gratidão. Prabhu, eu estou com uma dúvida que eu acho que a Ana Simões faria a luz do parto. Ana, você está por aí? Só para... Olha! Não sei se ela... Oi! Oi, querida. Devananda já fez o parto, já. Então tá bom, querida. Hare Krishna. Perdão, querida. Todas. Maharani, coloca na lista ali, não esquecer a... Devananda fez um parto muito bonito, auspicioso. Obrigada. Gratidão, queridos. Hare Krishna, gratidão, Prabhu. Até mais, queridos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Foi Krishna. uma excelente sadhana. Parabéns, Maharani. Hare Krishna. Gratidão, Prabhu. Bom dia para todos e até 19h10. Bom dia, Hare Krishna.